000. Estás à espera do quê? Faz como ela. Começa a imprimir à toa. Os tonas reciclagem Tonangol. Agora, imprimir é à toa. Adalberto Costa Júnior vem a Essencial dizer o que viu, o que ouviu e o que pensou em 2022. Esta terça-feira, 20 de dezembro, depois das 17 horas, no Essencial Entrevista com Ivaristo Mulaza. O balanço do ano, na voz do líder do maior partido na oposição. Rádio Essencial, uma rádio de palavras. O Natal e o Ano Novo são épocas festivas de grande significado e importância. A família unida, o riso que toma conta da casa, o entusiasmo no rosto da criança e o carinho que transborda em cada coração. A Rádio Essencial deseja a si e a todos os seus festas felizes e que no próximo ano estejamos todos juntos para novos desafios. Com repetição na quarta de manhã. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Essencial. Sejam bem-vindos a este espaço habitual das terças-feiras. O que nós temos tido a esta hora é uma grande entrevista, no caso do programa Essencial Entrevista, ou o debate. Nós temos estado a revisar as entrevistas com debates. Hoje temos uma grande entrevista e com um entrevistador diferente, não habitual. Meu nome é Ivaristo Mulaza, eu sou o diretor-geral do Jornal Valor Económico. Estou aqui institucionalmente para conduzir esta entrevista com o nosso convidado de hoje, a quem daqui a bocado dirijo a palavras, mas antes umas breves apresentações. Adalberto Costa Júnior é presidente da UNITA, que é o nosso convidado no caso, pelo menos desde 2019, embora tivesse registado um certo interregno no ano passado por força da anulação do 13º Congresso da UNITA, por decisão do Tribunal Constitucional. Entretanto, voltaria a ser reeleito ou eleito, uma vez que o Congresso foi repetido, e praticamente por aclamação, considerando que os opositores, digamos assim, do Congresso, entretanto anulado, acabaram por não participar na repetição do Congresso o ano passado. Algumas notas breves do seu percurso político. Está afiliado à UNITA pelo menos desde 1975, espero não estar enganado. Portanto, qualquer coisa, volta de 13 anos após o seu nascimento em 1962, num município, numa localidade que pertencia a Benguela, mas hoje está incluída no município do Ambo. Teve outras passagens na província, no caso do Ambo, teve outras passagens relevantes, com cargos relevantes no partido, como por exemplo de presidente da bancada parlamentar do partido, também foi vice-presidente durante alguns anos. Foi representante da UNITA em alguns países, como Portugal e na Itália, e neste país também esteve a representar a UNITA junto do Vaticano, o Estado da Igreja Católica e a sede e a morada oficial do Papa. Portanto, são algumas das notas de um convidado que, de resto, dispensa quaisquer apresentações. Eu já vou assim, antes quero lembrar aos nossos ouvintes que podem acompanhar-nos também pelas redes sociais, muito especificamente a página do Facebook da Rádio Essencial, a página é mesmo Rádio Essencial, e também através do www.radioessencial.co.au. Agora sim, dirijo-me a si, Sr. Presidente da UNITA, mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vindo a este espaço e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde ao digníssimo entrevistador, aqui aos seus dignos colegas que se encontram no estúdio, aos ouvintes que nos acompanham, votos de uma boa tarde a todos e, naturalmente, muito grato pelo convite que me foi endereçado, que ocorre no fim de um ano de facto longo, cheio de muitas experiências vividas e uma boa oportunidade de nós podermos ter aqui uma boa conversa sobre Angola, enfim, sobre o ano de 2022 que tão esperado foi por todos e portanto, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem. É inevitável começarmos esta conversa com o processo eleitoral.
e eu vou apegar-me, não sei se terá ouvido o spot que anunciava a sua vinda aqui à rádio. O spot dizia que viria para dizer o que fez e o que deixou de fazer, o que sentiu, o que pensou, o que viu. Eu começaria por dizer que porventura uma das coisas que fez foi ter engolido um sapo. Se nós olharmos para aquilo que foram as suas declarações no período anterior, portanto ao dia da votação, foram no sentido de que desta vez, no caso, nas eleições de 2022, a UNITA não estaria mais, digamos, virada para, ou não aceitaria mais engolir um sapo. A verdade é que, atendendo às circunstâncias, os factos associados aos resultados, a UNITA declarou-se vencedora, temos de concluir que a UNITA voltou a engolir o sapo, ou ainda está entalado na garganta. Uma boa pergunta. Certamente essa pergunta pressupõe algumas respostas, entre as quais algumas eu próprio não lhes posso dar, por opção. É estranho, mas eu estou aqui a trazer algumas curiosidades. Bom, começo por falar do longo processo eleitoral, porque foi de facto a introdução que fez. Tenho dito, e penso que é sempre bom voltar a repetir, nós temos tido eleições em Angola que envolvem períodos excepcionalmente longos, em que tudo para. E nós tivemos todo um processo pré-eleitoral de quase 1 ano e meio, com um processo eleitoral de 1 mês e depois ainda mais 2 meses de alguns diferentes, muito grandes, o que traz quase 2 anos em que tudo parou. Não foram só as instituições políticas, também a economia ficou sujeita a estas limitações, talvez muitos não saibam, mas naquele período quase sobre o processo eleitoral e aquele mês, a banca também estava restringida em transferências, em movimentos, penalização de operações por parte dos empresários, também muitos indicadores económicos, como o meu bom entrevistador sabe, foram sujeitos ao processo eleitoral e depois foram alterados logo de seguida, com enormes consequências sobre o mercado. Então, fundamentalmente deixar esta questão de que nós precisamos de olhar para as eleições, abordá-las com prazos bem mais curtos, regularizar a abordagem das eleições como uma questão normal e não punirmos o país e não punirmos os cidadãos por consequência deste espaço absolutamente motivado por razões partidárias, onde as instituições do Estado ficam todas elas alinhadas aos interesses do partido que governa. E, portanto, isto tem sido um dano muito grande. Concretamente sobre a sua pergunta, engolir sapos. As intervenções foram feitas com muito rigor e com muita verdade. Provavelmente terei tido a necessidade de não ter chegado a todos os elementos que obtive. Não tenho dúvidas nenhumas que ganhamos as eleições, isso ninguém tem dúvidas. Hoje, nem em Angola, nem fora dela, em nenhuma instituição internacional há dúvida de que a UNITA ganhou as eleições. Isto é uma novidade. Quero lhe dizer que espaço diplomático, temos o status quo comum, mas o espaço diplomático sabe que de facto o que é que aconteceu em Angola. E hoje mesmo o alinhamento do que aconteceu na visita aos Estados Unidos por parte do Presidente da República é um indicador claríssimo do que é que os americanos sabem sobre o que aconteceu em Angola. Não é normal um país como Angola, tão importante, e vir de lá sem qualquer recepção na sala oval, sem qualquer participação nos encontros mais íntimos, mais privados e apenas no coletivo. Isto tem consequências e é bom que este país se desabitue a fazer golpes institucionais, mas provavelmente também impusemos um belo sapo, porque foram alterados profundamente hábitos tradicionais, o terço bloqueante foi destruído, e talvez eu, como balanço, dizer que não tinha tido provavelmente o tempo bastante para preparar as eleições. Eu tive meio mandato e mesmo assim, em termos de meio mandato enquanto presidente, tive o dito congresso anulado que citou aqui na introdução. Todos estes factos com o objetivo de me impedir a preparação mais adequada. Aspectos outros de caráter operacional, eu posso lhe dizer que não vou mesmo partilhar. Porquê? Porque nós ainda temos muitos desafios a realizar e, portanto, estamos aqui repropostos. Os angolanos têm capacidade e maturidade para poder avaliar e nós, enquanto políticos, temos de facto esse desafio de podermos atrair ou não a confiança, e ela nunca é permanente. Mas é uma
uma questão que continua, se não está presa na sua, mas pelo menos na garganta de muitos angolanos. Muito bem. O que é que o levou então, com esta convicção de que ganhou de fato programas, as eleições? Tem provas da vitória. Com a ideia de que também a aceitação foi muito fácil. Optou pelos caminhos institucionais, houve uma certa pressão para que as pessoas fossem à rua, entretanto, não terá caminhado por aí, portanto houve a ideia de que a aceitação dos resultados, se assim se pode dizer, foi muito pacífica, foi tranquila demais. O que é que terá motivado? Provavelmente queria sangue. Eu não sei se a pergunta vem por aí, porque era a alternativa. Fizemos opções de consciência, de responsabilidade. Não tem mais debate à volta disso. Tem ideia de que esta decisão poderá ter decepcionado muitos angolanos confiantes? Não tenho ideia, tenho a certeza, porque eu vivia no dia a dia com muita entrega e, portanto, esta é uma realidade efetiva. Há muita gente cansada, completamente cansada, que teria preferido que houvesse sangue. Portanto, nós fizemos uma opção debatida, refletida, não caracterizada pelos termos que aqui não foi nada fácil. Foram decisões difíceis, mas indiscutivelmente repetiria nos mesmos cenários. Mas a questão que se coloca é a seguinte, e isto vamos ouvindo naturalmente destes segmentos que se mostraram mais decepcionados com a forma como a UNITA se posicionou aceitando os resultados. Quais são as garantias que é efetivamente de que a história não se volta a repetir em 2027? Porque o argumento de sangue hoje, ou que levou pelo menos a que a UNITA aceitasse os resultados na forma como fez, se assim posso dizer, poderão repetir-se em 2027. São questões que pode sempre colocá-las. Nós somos homens com inteligência, com seguramente um senso dinâmico da vida e dos atos. Fazemos percursos específicos. Eu penso que cada pessoa que nos acompanhe cria uma leitura própria sobre que tipo de pessoa está, o que é que espera dele. E eu penso que cada angolano tem a condição de poder avaliar e julgar. Eu, quando vou à rua, estas condições podem voltar a acontecer. São elementos especulativos. São elementos especulativos. Há um posicionamento, mas eu vou-lhe responder. Exato. Eu vou-lhe responder. Enquanto jornalista angolano, é mesmo natural que afirme. Porquê? Porque esta tem sido a prática. Nós não temos um governo democrático, nós não temos uma democracia funcional, mas temos tido sempre etapas distintas, é preciso também dizê-lo. Nós estamos hoje num ciclo legislativo com realidades que são diferentes do ciclo legislativo anterior e, inegavelmente, as eleições determinaram também efeitos distintos. Não é verdade que é tudo igual. E não é só apenas o elemento do número de deputados que mudou, que aumentou. São também os fenómenos que ocorreram no país. Olha, que era um dos fenómenos, eu não tenho nenhuma dúvida que em Angola acabou o voto emocional histórico. Acabou. Nunca mais vai existir. E ele é consequência da campanha que nós fizemos. Ele também é consequência do nosso trabalho. E, portanto, aqui não se deve ir só a correr com muita distração e fazer uma análise rápida. Aqui tem muita responsabilidade inerente e, indiscutivelmente, eu posso afirmar que tivemos uma grande campanha eleitoral. Provavelmente uma campanha inédita desde a história da Angola independente, uma campanha ultra mobilizadora, participada por um extrato muito amplo. Eu não tenho nenhuma dúvida que na UNITA votou muita gente que não está afiliada na UNITA e que não estava afiliada na UNITA. Eu não estou dentro do gabinete permanente. Ainda esta manhã eu saí à rua e fiz uma experiência. Vou convidar o seu jornalista um dia desses a fazer essa experiência. Era bom se fizéssemos essa experiência com quem está a governar, a ver se os efeitos eram os mesmos. Então o que eu quero dizer é que nós não devemos abusar da paciência do nosso povo fabuloso, sofredor, resiliente, humilde, mas este povo também está a maturar. Nós nunca mais vamos ter eleições em que aquela divisão tradicional de áreas da UNITA vota na UNITA exclusivamente, áreas do MPLA vota no MPLA, áreas da FENALA vota na FENALA, ou outros. Estou aqui apenas a dar um isto, acabou. Mas totalmente, terminou. E terminou porquê? Porque foi feito um grande trabalho e não foi só por este espaço eleitoral, é uma maturação que tem vindo a ser feita gradualmente.
claramente, mas esta marcou muito. Mas pergunto, o que é facto é que, independentemente destas alterações a que se referiu, resultantes dos resultados eleitorais, a verdade é que nós continuamos a ter um partido que controla as instituições, que legitimam os processos. De modo que eu vou ter de insistir nesta pergunta, porque me parece que se trata de uma ansiedade generalizada dos angolanos, pelo menos aqueles que eventualmente terão apostado na UNITA. A questão é, que garantias é que existiriam? O que é que a UNITA faria caso as circunstâncias de 2022 voltassem a repetir-se em 2027? Portanto, não há garantias efetivas, com o controle que efetivamente o MPLA continua a manter sobre o Estado, como de resto a UNITA também vem acusando. O que é que a UNITA faria caso a história voltasse a se repetir? Porque nós já tivemos reclamações em 2017, é verdade que diferenciadas, porque desta vez a UNITA apresentou resultados. Que garantias é que teria de que as coisas mudariam em 2020? Eu vou lhe dizer que mudou mesmo muita coisa. Nós temos provas da vitória. Mas o que é que a UNITA faria? Não havia, em circunstâncias do passado, nunca se teve esse tipo de provas nesta dimensão. Mas as provas serviram para pouco desta vez, pelo menos. Não sei se serviram assim tão pouco. A UNITA não está no poder. O MPLA continua no poder. Continuo a dizer, tem consequências. Todos os atos em política têm as suas consequências. Eu acabei de lhe citar esta final visita agora terminada, com a forma como ela ocorreu, apesar da propaganda oficial. Não foi aquilo que a propaganda oficial quer mostrar. Bom, não me satisfaz disso também. Se lhe quer que diga, eu não fico satisfeito em ver o presidente de Angola a não ser tratado com a dignidade que merece junto de outros países, até alguns bem mais pequenos, porque o ser pequeno não significa também que não tenha direito a um tratamento especial, mas dada a especificidade deste país, a sua dimensão, o petróleo, enfim, isto é consequência, sem dúvida nenhuma, dos posicionamentos. Mas eu vou um pouco mais longe. Nós tivemos um sistema de acompanhamento das mesas muito forte. E este sistema, que também teve as suas consequências, e tiramos as nossas eleições, e eu não vou discutir aqui sequer, porque nem é aconselhável, o que é que resultou dos balanços feitos, porque isso é matéria de sigilo, e portanto o que eu lhe vou dizer é que, terminadas as eleições, nós também fizemos os balanços desde as comunas aos municípios, as províncias. No espaço nacional tivemos 18 centros de escrutínio, um em cada província, mais um número de centros de escrutínio em Luanda, diversificados. Fizemos o balanço do que nós trabalhamos, tiramos as nossas conclusões para melhorar, e essas conclusões para melhorar não se partilham com quem assalta a democracia, seria ingenuidade, e portanto já está a ver que eu tenho uma dimensão desta entrevista que eu não posso partilhar. É como melhorar no futuro. Porquê? Porque nós temos um Estado partidário sem limite, e só por ingenuidade ou distração é que eu poderia vir aqui para trilhar o meu espaço de melhoria. Agora, há uma coisa que os angolanos vão sempre saber: eu vou sempre meter o melhor que tenho, sem nos enganar, sempre o melhor que tenho, e portanto atualizamos os nossos programas. Tivemos um bom tempo de trabalho a este nível, porque o nosso programa estratégico dizia: eleições dia 24, dia 25 a UNITA ganhou-as, é poder e vai governar. Nós ganhamos as eleições e nós não estamos a governar. Esta é uma realidade efetiva. E sente-se também que quem está a governar sente que não tem a legitimidade adequada. Sente-se isto nota-se em todos os sítios, em todos os lados. E portanto isto não é positivo a nenhum nível, porque em democracia é aconselhável ter a legitimidade e a legalidade sobrepostas. Porque isto muda tudo. E isso não é algo que eu possa afirmar e depende da minha cabeça. Isto é algo que está inculcado na cabeça de cada angolano. E portanto em cada angolano também tem essa postura de angolanos que acham que nós cumprimos o nosso papel, angolanos que protestaram e depois entenderam que de facto alguns há angolanos outros que não entendem até hoje. Portanto, era o que eu queria dizer. Deu a entender em algum momento que a decisão que tomou de entrar no Parlamento ficou dependente em certa medida da auscultação que faria, também, porque houve uma certa divisão. Eu pergunto se foi um pretexto, porque a UNITA estava preparada de facto para aceitar os resultados de acordo com as circunstâncias que se colocaram. Ou tentou-se atribuir criar-se aí uma espécie de um pretexto: bem, nós estamos aqui a aceitar porque fomos consultar as pessoas e as pessoas disseram-nos para aceitar. Ou já era qualquer coisa em relação à qual a UNITA estava preparada? Ser jornalista, penso que faz bem. Deve procurar o máximo de respostas para o máximo de esclarecimento. Nós temos níveis de auscultação interna.
A UNITA é um partido democrático, de facto, na sua eleição e no seu funcionamento. Esses níveis foram devidamente auscultados no plano interno. Foi feito um debate muito forte, dias difíceis, aqueles foram dias muito difíceis, e portanto, feita essa auscultação, nós voltamos a fazer aquilo que fizemos desde o princípio. Nós fizemos muitas vezes passagens pelo país, não foi a primeira. Porquê? Porque a nossa opção estratégica não foi caminhar sozinhos. Nós caminhamos para estas eleições com um modelo inovador, um modelo de risco, também devo lhe dizer, um risco externo e um risco interno. O presidente da UNITA propôs ao seu Congresso a constituição de uma ampla frente para a alternância. E mesmo para a UNITA foi uma novidade. Ter hoje uma bancada parlamentar que é constituída por uma diversidade, não apenas por alguns independentes, e portanto isso também incute um desafio interno, devidamente debatido, avaliado, e eu sou daqueles que assumo os riscos, e acho que hoje, não me fez ainda a pergunta, continuo a pensar que foi uma excelente opção. É uma opção, ou foi uma opção que os angolanos aplaudiram, mas um exercício complexo. Caminhar no dia a dia em concertação com dois outros partidos, ou melhor, um projeto que não foi legalizado, todos sabem que tinha tido todas as condições para o ser, mais um partido político, mais a sociedade civil, é um exercício que eu penso que o nosso adversário não está capaz de a fazer. Então, o que eu fiz foi uma auscultação adequada a esta realidade. Foi determinante para a decisão. Mas eu estou-lhe a dizer, quando se está em companhia múltipla, é comum que se ausculte parceiros. Então, portanto, aquilo que nós fizemos foi, fizemos uma auscultação interna e fizemos também uma auscultação complementar, conformando os aspectos da representatividade que temos hoje na UNITA. Se a auscultação lhe tivesse sugerido uma solução diferente, de não aceitar os resultados? Caro amigo, nós fomos fazê-la conscientes de podermos ir para um caminho ou para um outro caminho. A auscultação foi aquela que foi anunciada, o resto é especulação. Eu vou fazer essa pergunta baseado em muito do que nós vamos lendo e ouvindo relativamente a alguma especulação também das pessoas sobre as possíveis razões que terão levado a forma como a UNITA se posicionou perante os resultados depois de ter declarado a vencedora. Poderá ter havido algum tipo de ameaça, algum tipo de chantagem? O senhor Presidente em particular terá sofrido algum tipo de chantagem, algum tipo de ameaça para aceitar os resultados? Eu já vivi momentos, infelizmente, de muita tensão na vida política, de muitos riscos, de muitas tentativas de compra, já o tenho dito. Aconteceu desta vez? Tenho o meu perfil de forma de estar e, portanto, eu penso que os angolanos acabam por nos conhecer bem. A sua pergunta, eu penso que os angolanos todos já responderam. Não, mas eu pergunto se houve essa tentativa. Portanto, uma coisa é aquilo que os angolanos sabem de si, outra coisa é aquilo que eventualmente os angolanos não sabem seguramente se poderá ter havido alguma abordagem neste sentido ou não. Eu comecei a entrevista a dar-lhe tempo para me interromper. Lá meio, se me continua a interromper, eu vou lhe interromper. Mas então, eu estou aqui a dizer que não sou uma pessoa de medos e, portanto, em circunstância nenhuma atuaria sob chantagem. Aliás, é um bocado perigoso comigo atuar sob chantagem. Não funciona. Mas isso aconteceu? Não. Não funciona. A chantagem é sempre permanente. O meu caro acompanha o dia a dia da postura da comunicação social, enfim, as compras de personalidade à direita e à esquerda, todas elas com uma componente chantagista, ameaçadora, os processos nos tribunais, tudo isso foram atos que nunca deixaram de existir. Eu tenho usado uma palavra pesada demais, não gosto, não é bom. Eu sou um angolano que gostaria de estar aqui a dizer, nós somos um país democrático, um Estado de Direito que respeita as leis, numa economia de mercado funcional, num país em desenvolvimento. Quem me dera. Não é verdade. Infelizmente, nada disto é verdade. Então é com alguma dor, com algum sentido de lamento profundamente, estar a fazer uma avaliação que não corresponde em nada àqueles propósitos que eu muito gostaria de aqui ver. E portanto, sem perder o fio à meada, nós
tivemos uma campanha que foi utilizado tudo, inclusive terrorismo de Estado. E eu digo isto com muita dor, porque é uma palavra pesada, terrorismo de Estado, mas é real. E esse terrorismo de Estado continua. Está a referir-se a quê, concretamente? Não, exemplos muito práticos. O Estado utiliza metodologias de terror inaceitáveis numa democracia. Pelo menos pelo texto da Constituição. Mas está a referir-se a quê? Exemplos concretos? O Estado angolano. O que estamos a falar de quê? Estamos em que país? Estamos a falar do nosso governo, estamos a falar das instituições, dos serviços de inteligência, estamos a falar do que se passou, e os senhores são testemunhas dos processos nos tribunais, das acusações de pedofilia, dos programas encomendados na imprensa pública paga por nós. Estou a falar de ter-se debatido durante dias e dias Adalberto Costa Júnior numa televisão pública, que é uma pouca vergonha. Estamos a falar destas questões. Isto é inaceitável, meu caro. Isto é o limite do inaceitável. E sem dúvida nenhuma que para um observador externo isto penaliza a imagem de Angola a todos os níveis. Eu faço votos que isso nunca mais se repita. Eu faço votos. Estamos a falar de, por exemplo, num momento muito curto, específico, tudo foi legalizado. Quando se chegou a um determinado momento, o Tribunal Constitucional legalizou tudo. Legalizou os partidos todos numa semana, publicaram tudo num Diário da República. Isto legitima e permite trazer-nos a um conceito de credibilidade das instituições? Não. E depois o papel das procuradorias, uma pouca vergonha. Está a falar, e era esta a minha realidade, um presidente de um partido político, deputado, cidadão, começa por ser assim, um cidadão, porque o cidadão é que começa por merecer o respeito, não é condição de exceção, um cidadão com todos os direitos de proteção do Estado, a sua integridade, o seu bom nome, todas estas realidades, agredidos permanentemente sem proteção do Estado. Um cidadão que viaja e chega ao aeroporto, o seu boletim de viagem, mais os seus passaportes publicados na internet. Isto confere um crime, efetivamente. Que procedimentos teve a Procuradoria? Zero. Absolutamente zero. Nenhuns. Isto é uma prática contínua. Isto credibiliza o Estado? É a questão que eu aqui ponho. Este é um Estado democrático? Isto é terrorismo de Estado. Completamente. Houve alguma investigação por parte de quem tutela estes serviços para averiguar quem é que recebeu os documentos, quem é que os proporcionou a ser publicados? Isto foi levado a julgamento, a responsabilização? E a UNITA apresentou queixa? Naturalmente. Nem precisava. Quero lhe dizer que para estas questões temos que ser protegidos pelo Estado. Tal como lhe disse, estávamos perante um cidadão com direitos. Um deputado já é uma condição de exceção. Um presidente de um partido político, um conselheiro da República. Veja a que nível se chega. Tão baixo. E, portanto, estas foram as realidades que caracterizaram o dia a dia. E, portanto, este foi o ambiente que nos abraçou durante todo o processo de 2021 e de 2022. Há um outro aspecto que aparentemente terá ficado aquém das expectativas de muitas pessoas. A UNITA havia declarado que apresentaria resultados alternativos aos que seriam apresentados pela CNE. De facto acabou por fazê-lo de forma parcial, mas ficou a ideia de que também soube a pouco. Porque que não fez mais? Limitou-se de forma mais significativa a Luanda e o resto soube a pouco. O que é que aconteceu? O jornalista tem a obrigação de investigar, se é do seu interesse, está aberto, o centro de escrutínio continua aberto. É um desafio que eu deixo ao ser jornalista. Nós não fechamos nada. Portanto, se o jornalista entende que estes factos são de interesse nacional... Não, mas eu estou a responder. Por uma questão de oportunidade. Nós deixamos claro. É óbvio que isto levaria a que continuássemos a viver apenas dessa realidade. O que as pessoas esperavam era que, mal a CNE apresentasse os resultados, a UNITA também estava capaz de apresentar os resultados consolidados, ou pelo menos muito perto disso, aproveitando naturalmente a questão da oportunidade. O que é que aconteceu? Porque naquele tempo crucial, naquele espaço crucial, os resultados também foram muito parciais e soube a pouco. A CNE não apresentou os resultados no tempo esperado, portanto começo já a desmentir a sua afirmação. Quem apresentou os resultados no tempo esperado... Os que acabaram de responder. Agora vai-me permitir responder? Muito, com certeza. Então não me interrompa tantas vezes quando começo a responder-lhe. Quem apresentou os resultados foi a TPA.
E, portanto, a TPA apresentou um resultado que a CNE, no fim de 2 semanas, conferiu o mesmo resultado. E isto ainda, as urnas nem estavam a ser abertas em todo o espaço nacional. Então, isto também nos veio dizer que os resultados são muito questionáveis por essa via. E, portanto, temos o que temos, naturalmente. Mas faltou capacidade, Sr. Presidente. Nós tivemos... Porque era uma expectativa generalizada. As pessoas estavam a esperar que, de facto, a UNITA apresentasse resultados. Nós fizemos algo inédito. E nós continuamos a dizer que temos provas que nunca existiram. Portanto, pode fazer as perguntas que bem entender, da direita à esquerda, vai contornando, mas nós temos os resultados. Mas eu digo isso, nós temos as provas, nós enviamos as provas ao Tribunal Constitucional, nós cumprimos com aquilo que devíamos. Agora, nós não fomos especuladores. Nós aparecemos quando as provas foram entrando. A velocidade delas não foi aquela que nós gostaríamos. E, portanto, nós nunca nos antecipamos a fazer especulação. Foi sempre uma comunicação com responsabilidade. E, portanto, é isto que eu penso que as pessoas se habituaram a nós. Nunca fomos para cenários falsos, para anúncios e em base a emoções. Andamos sempre com o pé no chão, conscientes da nossa realidade, e foi assim que atuamos. Quando tivemos as provas, anunciámos-las, e, portanto, elas vieram com algum atraso em função de vários cenários. Um dos cenários é o facto de que uma boa parte daquelas pessoas das mesas tiveram que ficar escondidas durante algum tempo, vários dias. Muita gente foi resgatada. As pessoas ligadas ao espaços, sem dúvida, pessoas estavam nas mesas de voto. Enquanto jornalista, faria até desafio a começar a fazer um capítulo, abrir um capítulo. As contribuições para a democracia dos processos eleitorais. Eu estou aqui a brincar, mas estou a dizer coisas sérias. Já editámos um livro no passado, o livro branco sobre as eleições em Angola, contribuição para a democratização dos processos eleitorais. Chamou-se assim. Fui um dos que trabalhou profundamente neste livro. Está a sair um livro. Fica aqui com a novidade. Portanto, os processos não estão fechados. Está a sair um livro. Como partilha e como responsabilidade. Portanto, o senhor jornalista tem a opção de poder averiguar o que é que acontece em Angola nestes processos eleitorais. As pessoas são respeitadas. Aqueles delegados de lista, quando saem com as atas, chegam livremente às sedes do seu partido ou são apanhadas, são impedidas, são denunciados oportunamente pela imprensa. Como vê, nós não temos um Estado democrático. Aquelas pessoas que saíram das mesas foram perseguidas, muitas delas, tiveram muitos problemas, foram tentadas ser apanhadas, de ser desviados os seus documentos, e, portanto, este é um procedimento que não existe numa democracia, é um procedimento que existe, infelizmente, aqui. Tomamos precauções também para contornar aquilo que nós já sabíamos que ia acontecer. E essas precauções resultaram positivamente. E a prova de que resultaram positivamente é que tivemos, de facto, alguns atrasos, mas temos as atas. E a única alternativa que sobrou para a CNE, a única alternativa que sobrou, temos muito poucas a faltar, muito poucas que conferem, sem dúvida, mais de 90%, que nos confere a segurança, reparo que eu estou a dizer, de afirmar aquilo que nós temos e que foi obrigou as instituições a dizer que elas eram falsas. E esta é a maior, diria assim, a maior anedota, quando uma organização institucional que tem a responsabilidade de organizar as eleições, como a CNE, recusa-se a fazer a comparação, e o único argumento que encontrei dizer que foram atas falsas, nós fizemos uma comunicação pública a dizer, levem aos tribunais. Então acusem de crime esses falsificadores das atas. E não houve nada. E continuamos disponíveis para essas acusações acontecerem, porque as atas são originais, todas elas, e elas existem. Então, é assim, eu aceito, eu não sabia que me ia fazer esta quantidade de perguntas sobre a questão eleitoral, e eu acho que isto confere também um interesse público. Eu vou concluir a minha questão. Eu aceito que o faça, mas eu cada vez que tenho a necessidade de falar de novo nestes processos, às vezes me interrogo se de facto o que os angolanos querem não é olhar para o futuro, mas é preciso de facto olhar um pouco para trás para não repetir, fundamentalmente nessa perspectiva, para não repetir. E nesta medida eu acho que a decisão de publicar vem também daí. E a necessidade de manter disponíveis os arquivos também vem daí, onde não faltou também
intervenções, tentativas de penetração para destruir e para roubar os arquivos. Nós vivemos tudo isto. Pessoas pertencentes aos serviços e às instituições militarizadas apanhadas lá dentro com os cartões. Temos documentação disto, entregues à polícia. Portanto, isto parece um filme. Parece um filme. Portanto, não se vem a público com tanto detalhe muitas vezes, para que o cidadão também não viva permanentemente em tensão, mas isto não foi nada bonito, se quer que lhe diga. Há bocado falou da questão das provas que enviou, que a UNITA, que o seu partido enviou ao Tribunal Constitucional. Nós diríamos que em termos formais este processo não está completamente fechado. Aliás, recentemente está fechado, porque a lei assim o diz. Recentemente disse que fez até uma comparação em relação ao que aconteceu no Quênia e na Alemanha, onde tivemos eleições anuladas. Quando diz isso, é porque tem alguma réstia de esperança nas instituições, ou dilo apenas por uma questão de fazer facto político, uma espécie de pressão? Ou ainda alguma réstia? Os homens digo podem em relação à sua perspectiva. Os homens podem fazer a diferença quando querem. E portanto, neste nosso caso, mais uma vez, o homem angolano pode fazer a diferença. Nos outros países foram cidadãos nacionais que, com muita coragem, enfrentaram o Estado, enfrentaram os seus riscos pessoais, as eventuais circunstâncias de pressão e de chantagem, tiveram a coragem de vir a público. E atuaram, tendo em conta exclusivamente o interesse nacional, a defesa de um interesse. Portanto, foi assim no Malawi, não foi só no Quênia, no Malawi até com muito mais tempo, como deve ter acompanhado, onde, declarado um vencedor, depois os tribunais levaram um bom tempo e depois anularam as eleições. E acha que isso é possível em Angola? Portanto, eu estou apenas a fazer uma visita a países da nossa região, portanto, da região austral. Processos que nós depois fomos analisar, fomos acompanhar, e isto resultou de facto da coragem de cidadãos imbuídos de responsabilidade. Acredita que seja possível em Angola? No caso do Quênia, o que nós soubemos é que foi constituída uma equipe, não apenas institucional, mas houve uma equipe também de jornalistas quenianos e alguns internacionais que investigaram. Continuaram a procura, investigaram um pool de jornalistas, publicaram, pressionaram também. Eu não sei se em Angola existem jornalistas a fazer esse tipo de trabalho. Provavelmente jornalistas em Angola acham que não vale a pena, ou provavelmente acham que é perigoso, ou provavelmente acham que as eleições foram totalmente transparentes. Não faço ideia. O que eu lhe quero também dizer com esta intervenção é que nem tudo se deve esperar de um partido político. A cidadania e a qualidade de cidadania que temos tem muito a ver também com o sentido de responsabilidade do cidadão, da múltipla participação da sociedade, em função da construção do Estado democrático, que é aquilo que nós todos pretendemos construir. Não tem encontrado exemplos a nível da sociedade, o que eu lhe quero dizer grupos comprometidos é que, em termos teóricos, causas que defendem, eu estou-lhe a responder o mais direto e o mais rigoroso possível, em termos teóricos, o processo angolano não está fechado, de facto. Mas os angolanos, em geral, a classe dos magistrados está a averiguar aquilo que aconteceu nas eleições? As provas dentro das instituições do Estado foram destruídas ou não foram? Tem gente com capacidade e coragem de as trazer a público? Tem membros dos tribunais superiores com coragem de questionar? São perguntas que eu estou a fazer no ar. Quer dizer, eu estou a fazer aqui estas perguntas no ar. Nós fazemos o melhor que podemos para cumprir o nosso papel. Mas essa ideia de que tudo se resolve por ação de um partido político é um erro muito grande. Mas o que parece no caso de Angola, acha que estou aqui a cumprir um papel também, enquanto ativo líder de um espaço partidário, a partilhar com o cidadão de que cada cidadão tem uma responsabilidade inerente à construção do Estado democrático que nós todos pretendemos. E, portanto, isto não deve ser responsabilidade do Presidente da União apenas. Mas o que parece tem eu penso que há um crescimento, mas também há muito medo. O que é que aconteceu quando as eleições terminaram?
Os senhores mesmo seguramente noticiaram aqui cidadãos ameaçados. Eu, com muita tristeza, fui recebendo numa noite, de um dia para o outro, craveiras com uma espécie de sangue de um lado da caveira na porta de uma boa parte dos dirigentes da UNITA, nos carros dos dirigentes da UNITA. Está marcado, está avisado. Quando isto se desenvolve num cenário múltiplo, tão múltiplo como aquele que aconteceu, tem que haver uma organização grande por trás desta gente de ameaças. Mas quando estas ameaças se levam para a sociedade civil também, para os ativistas da sociedade civil, quando levam a prisões de ativistas, quando começa a haver espancamentos de jornalistas que também foram vítimas desta questão, quando há sevícias, e aqui é que é o lado inacreditável. Eu estou admirado com isto que quero lhe dizer, eu estou muito surpreendido. Para mim não é normal que uma mãe jovem seja pontapeada, esmurrada dentro de casa, com um filho de 2 anos ao lado, com uma faca metida no fogo, cortada em 6, 7 sítios, e nenhum agente público se tenha vindo a público pronunciar. Isto para mim é escandaloso demais. Não é o meu país. Não é o país que eu sonhei. Não é. E repare que eu sou um dos que faz pontes. Permanentemente, tá? Foram feitas pontes. Quando estes cidadãos chamam os órgãos adequados para ir averiguar e investigar, mas depois não há retorno nenhum. E segundo atentado, terceiro atentado, estavam à espera que fosse morta a pessoa, hoje está fora de Angola. E quando um cidadão, uma mulher jovem mãe, tem que abandonar Angola para salvaguardar a sua vida perante o silêncio público das instituições, mal vamos enquanto país. Mal vamos. Eu fiz um vídeo a denunciar isto. Eu fiz chamadas. Eu fiz o máximo que eu podia. E para que é que estas coisas ocorrem? É para nos limitar nos nossos direitos. É para vir a sensação do medo generalizado, do não te metas, de ser menino não fala política, é retornar os tempos antigos. Mas o que eu lhe quero dizer é que a população maturou, felizmente, mas ainda não chegamos provavelmente aos níveis de maturidade, porque este tipo de acontecimentos não ocorreriam num país que não tivesse medos. Porquê? Porque haveria muitas manifestações públicas, como esta dos jornalistas, bem-vinda, que por oportunismo vemos o Estado a vir a público, mas que não é mau, é bom que venha a público e mude a postura. Agora, muda a postura também. Mas acredita que é uma mudança sincera de postura, já agora que falamos? Não acredito, claramente, por isso é que eu estou a dizer. É bom dizer que há solidariedade, principalmente por parte de quem governa, mas então por parte de quem governa não venha só com as palavras. Acaba a censura na comunicação social, acaba o tipo de pressões e de chantagens sobre os jornalistas, porque elas existem, abra os órgãos de comunicação social à pluralidade, os órgãos públicos deixem de fazer censura e restrição a quem não pertence ao partido. Já foi convidado para uma entrevista? Não, e já se mostrou eu nunca fui e já enviou uma carta e já pediu para ser entrevistado. Eu estou a fazer essa pergunta. Nunca vou pedir para ser entrevistado. Muito recentemente ouvimos o Presidente Lourenço dizer isso, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Quer falar, pede aos órgãos para falar. Aí é que está o problema. Eu acho que em sociedades democráticas ninguém pede. O próprio jornalista tem capacidade crítica. Então imagine um líder da oposição que durante 3 anos não é notícia para ser entrevistado. Isto é um escândalo de todo tamanho. Mas quando alguém me diz, ligue e peça, eu digo assim, já foi dada a ordem, então é muito possível, porque é logo... Só para perceber se efetivamente... Não tem interesse nenhum, eu sou um cidadão que se respeita. Isso é uma vergonha. Se eu um dia levantar o telefone para pedir para ser entrevistado, é um ato de desrespeito para comigo mesmo. Eu nunca vou fazer isso. Eu estou aqui numa entrevista para a qual fui convidado. Sou convidado por outros órgãos, as pessoas têm liberdade de levantar o telefone. Acha que a TPA, as TPAs todas multiplicadas hoje, eu também sou contra isso. Acho que estas aquisições coloquem estas televisões no mercado. Já vamos a esse tema. Privatizem. Eu pergunto-lhe, acha que, porque isso também é uma tese que vai sendo defendida por vários analistas, acha que o contexto internacional também não terá sido favorável, digamos, à UNITA neste processo eleitoral, porque há teorias que defendem que para casos como... Sim, eu já vou concretizar a pergunta. Há teorias que defendem que para realidades como a angolana, com um partido instalado no tempo que nós conhecemos, é importante ou é preciso que, do ponto de vista do contexto internacional, também o contexto seja o mais favorável. Eu pergunto-lhe isso, se sentiu que a UNITA teve apoio expresso suficiente da comunidade internacional, nomeadamente
dos Estados Unidos da Europa, que são os atores mais relevantes, porque nós estamos lembrados que em plena campanha eleitoral o embaixador dos Estados Unidos fez declarações que pareciam uma espécie de um carimbo sobre a governação de João Lourenço. Eu já não queria dizer isso. Acha que o meu bom amigo, se me ouvir, vai me dizer que eu já o puni bastante com este tipo de conclusões. A guerra na Ucrânia que desencadeou, ou pelo menos agravou a crise energética, e talvez o Ocidente tenha pensado, bem, Angola é um ator importante neste xadrez energético, talvez valha a pena manter as coisas como estão. É nesse sentido que ele fazia a pergunta. Acha que o contexto internacional não foi favorável? Meu caríssimo, eu sou um que tenho um enorme respeito sobre as relações internacionais. Não se vive isolado em nenhuma circunstância. Por questões da minha própria experiência pessoal, trabalhei muitos anos em diplomacia e sei quão é importante as parcerias externas, quão é importante fazermos parte de comunidades, de países, e quão é importante ter a condição de ser ouvido, ser conhecido, ser acompanhado, ter parceria internacional. É dentro deste contexto que a UNITA fez voz e fez valer a pertença a uma grande organização internacional partidária. Enquanto membro da Internacional Democrática do Centro há uns bons anos, portanto eu, quando assumi a presidência, a UNITA já era membro do IDC, portanto não foi uma inovação que eu trouxe, felizmente, mas eu utilizei o IDC ao limite do que podia, no sentido de trazer visão às questões de Angola, participação, de tal forma que em plena campanha eleitoral teve lugar em Luanda uma reunião do Comitê Executivo do IDC. Não foi fácil, porque não era o país que tinha sido definido para realizar, e foi um pedido expresso nosso, debatido e deliberado, que sim, muda-se, vamos para Angola, sim senhor. Infelizmente, o dia da abertura da reunião coincidiu com o dia do anúncio da morte de José Eduardo Santos, e nós ficamos muito penalizados por esta presença, porque não fizemos, no limite do que nós tínhamos, o exercício máximo de amostragem de que somos parte de uma organização muito forte, que são mais de 100 partidos de muitos países, onde uma parte substantiva destes partidos estão nos governos e onde temos de facto parceiros, mas dizer que estamos atentos a esta questão. A UNITA foi bastante ativa durante a pré e a campanha eleitoral no âmbito de alguma agenda internacional. Nós trabalhamos fortemente o continente africano, trabalhamos o continente europeu, os países europeus, a Ásia também, a América toda ela, do Norte e Latina. Fomos recebidos por muitas instituições relevantes, onde partilhamos a questão de Angola. Chegou a partilhar os resultados que foram obtidos nas eleições? Nós sabemos que estas organizações, ainda estou a responder à pergunta anterior e já lá vou a sua, estas organizações garantiram observação adequada ao processo eleitoral angolano, e o governo angolano não aceitou as presenças de observação internacional como uma parte substantiva destas organizações queriam, nomeadamente a União Europeia. Como sabe, a União Europeia declarou disponibilidade, mandou uma delegação aqui antes das eleições, e o governo angolano recusou que fosse constituída uma missão de observação daquela dimensão, porque aquela dimensão não são as observações que chegam na véspera e vão no dia a seguir. São delegações que são mandadas com muita antecipação, desdobram-se, são bastante amplas e fazem uma investigação muito mais profunda, que não interessava claramente ao governo angolano. Estiveram aqui apenas 2 especialistas, portanto tudo isto foi indiciador das dificuldades que nós iríamos conhecer. Portanto, a questão última, tão logo concluímos as eleições e consoante fomos recebendo os dados, nós fomos bastante abertos, devo dizer, não ficámos dentro de portões, fizemos todo um ciclo de partilhas com tudo o que é espaço diplomático. Nós visitamos todas as embaixadas estratégicas existentes em Angola, todas elas. Todos os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas nos receberam, e devo dizer, receberam bem. Os países africanos mais relevantes, visitámos, partilhámos tudo o que tínhamos com estes países,
estivemos também com outros países, portanto falei dos membros dos países das Nações Unidas, e a verdade é que estes países têm bem conhecimento daquilo que existe. Alguns deles pediram-nos para visitar os centros de escrutínio, foram visitar os centros de escrutínio, portanto eu estou-lhe a dizer que há muitos destes países têm muitos dados. As pessoas não pensem que têm questões muito pequeninas, e portanto estão em condições de avaliar tudo sobre o que se passou, e portanto nesta matéria nós fizemos aquilo que era a nossa obrigação. Fui acompanhado para estas audiências com os representantes no âmbito da Ampla Frente Patriótica Unida. Foram audiências muito boas, muito positivas, e portanto, mais uma vez, reafirmar a importância da comunidade internacional. Agora, os países têm interesses. Eu não tenho rigorosamente nenhuma dúvida que no âmbito dos interesses o MPLA tira aí alguma vantagem, porque assina os contratos. E, portanto, aqui também seguramente houve alguns jogos. Eu sei que durante a aproximação das eleições, as movimentações que fiz foram acompanhadas por uma enorme intimidade pelas instituições, no sentido de dar as garantias que durante anos anteriores nunca tinham sido dadas, para converter efetivamente estes países a um alinhamento meramente de oportunidade. E é muito possível que alguns destes países hoje também estejam a fazer os balanços e a verificar que esta gente não é séria. Estou aqui a dizer coisas sérias. Porquê? Porque se fazem transportes de questões de Estado para jogadas partidárias com prejuízo para os interesses do Estado. E, portanto, os angolanos têm estado a perder muito quando têm no poder um partido que não tem limites para se manter no poder, usa os interesses de Estado para subordiná-los ao interesse do partido político. E é isso que acontece, infelizmente, em Angola. Ouvintes da Rádio Essencial, renovados votos de muito boa tarde. O espaço que está a acompanhar é o habitual Essencial Entrevista. Hoje temos aqui como convidado o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que é também líder da Frente Patriótica Unida, este designado amplo movimento que inclui pelo menos 2 partidos políticos, um projeto político e membros da sociedade civil. Já disse que pode acompanhar-nos também pelas redes sociais da rádio, é Rádio Essencial, a página no Facebook, e também pelo site da rádio, www.radioessencial.co. Sr. Engenheiro, escreveu um artigo no Observador em que fez depois do processo, em que fez algumas analogias questão do embondeiro, relativamente ao processo angolano. Foi o embondeiro. A questão do embondeiro, e fez aquelas analogias dizendo que os embondeiros levam tempo para cair. Parece-lhe que este tempo no caso do angolano é mensurável. E se o embondeiro decidir, porque nós também vemos embondeiros que ficam durante muitas décadas ou a poluir ou a embelezar a paisagem. Não lhe ocorre que no caso angolano este embondeiro ainda pode ficar muito mais tempo ou a embelezar ou a poluir a paisagem do que aquilo que espera? Foi um jogo de palavras, penso bastante bom, porque foi o puxar de algum simbolismo, de algum conceito da africanidade, onde o embondeiro é associado à sabedoria, ao tempo, enfim, mas aquilo que pretendia foi bem passado. As pessoas leram aquele artigo, milhares e milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares. Depois fui verificar, houve muita gente a ler aquele artigo, e os embondeiros são árvores muito belas, necessárias, e aquele artigo é apenas quando eles acabam por perder as suas raízes, apenas, tá? Aquele texto não foi feito para os embondeiros em pujança de vida, enfim, com capacidade ainda de estarem ligados à terra. Foi um artigo com um sentido ético-moral, no sentido de fundamentalmente dizer que nós temos um tempo, nós todos, nós temos um tempo, e particularmente em política nós devemos conhecer os nossos limites dos nossos tempos, os nossos limites dos nossos mandatos. Este é um debate atual, associados às questões democráticas, e portanto o poder não deve ser o elemento máximo. Eu estou aqui, eu vou querer o poder, eu depois fico viciado do poder e depois sujeito tudo ao meu interesse de o preservar e companhia. Ele foi um pouco um artigo nesta lógica, quando há danos para o país, quando há danos para os partidos, quando há danos para as empresas, porque isso também acontece nas empresas, nas famílias, enfim, tudo deve ser exercido com equilíbrio e ponderação e com legitimidade.
intimidade. Aqui eu volto de novo aqui à questão. E portanto aquele foi um bom artigo. Bastante bom, principalmente para os jovens. Eu tenho uma particular sensibilidade com os jovens do meu país, porque os jovens do meu país não tiveram condições, e ainda bem, porque são jovens, têm a pujança toda de acompanhar o processo histórico, e sempre que posso partilho, e sou um dos que reconhece que os jovens têm mesmo o direito a terem sido tão exigentes, têm direito de se zangarem, até comigo. Portanto, as suas iniciais perguntas, tem gente que está zangada, eu entendo, entendo e bem. Porquê? Porque não é normal um jovem que viveu com dificuldades, que acompanha este país, que não consegue estudar em condições, que tem privações, que depois até conseguiu estudar mas não tem emprego, que até fez uma formação com muita dedicação, sabe do que fala, mas não tem condições, não lhe é oferecida. Porque depois até é professor, mas vai para a cadeia porque defendeu condições de funcionalidade para os seus alunos. Nós estamos a viver em Angola uns absurdos que só mesmo aqui. Mas a questão que se coloca agora é a seguinte, como é que se recupera a confiança, até porque acabou de trabalhar juntos, vamos continuar a trabalhar juntos. Muita gente decepcionada com não há assim tanta gente. Não pelo menos algumas. Como é que acha que se pode recuperar então esta confiança? Nós atualizamos os nossos programas e estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar com entusiasmo. Acredito neste país. Continua a ser um país extraordinário. Olha, eu estava a ler agora uma parte do jornal que Vossas Excelências publicaram, e vinha um artigo, não sei se é no seu jornal, se é no outro semanário, que fala das recolhas da AGT. Até setembro, até depois novembro, as recolhas são bilionárias. Fruto do diferencial entre o preço de referência do barril de petróleo e o preço do mercado. Mas depois estes valores não estão a vir reconhecidos na prestação de contas. Nós estamos a exigir isto, claramente, porque nós não gostaríamos de ver, de novo, um roubo descarado aquilo que é futuro. Gerações futuras têm que ter os fundos soberanos, não nos PIM, adaptados aos interesses partidários, porque isso são as tais sobrevivências do partido. Esses PIMs que aí vão, sem concursos públicos, simulados, com essas assinaturas de contratação simplificada permanentemente. Isto prejudicou a visita do Presidente de Angola aos Estados Unidos. Quero lhe dizer, eu tomei conhecimento, vamos lá chegar, não é? Eu tomei conhecimento que ao mesmo tempo que o chefe de Estado dizia que aqui a liberdade é total, a economia é de mercado e tal, depois houve uma outra conferência em ativistas cívicos que foram dizer a verdade lá, e aquilo é um problema. Nós já vamos chegar à questão da credibilidade. Hoje há bocado falava da questão da necessidade da ponderação e do desapego ao poder. Eu pego nesta sua deixa para entrar no tema da hipotética revisão da Constituição. É verdade que o Presidente da República já veio dizer mais ou menos que uma revisão não implica necessariamente, ou não implicaria necessariamente, o alargamento de mandatos. Qual é a perspectiva da UNITA em relação a isso? Caso eventualmente esta suposta intenção, o Presidente falou que se trata de um não assunto ou um falso problema, mas caso essa intenção, até porque muitas vezes as pessoas estão habituadas a ouvir os políticos a dizerem umas coisas e fazerem outras, não é raro, portanto, isto acontecer, caso essa intenção se materialize e o MPLA, o Presidente da República, pretender o alargamento dos mandatos para que até, nomeadamente, João Lourenço eventualmente venha a concorrer no próximo ciclo eleitoral. Qual será o posicionamento da UNITA, caso essa intenção se venha a materializar? Ora bem, a campanha eleitoral que a UNITA fez teve um aspecto fulcral, permanente, que foi apelar à revisão da Constituição. Portanto, nós, uma boa parte dos conteúdos da nossa campanha foi afirmando que a UNITA ganha e nós vamos mexer na Constituição. Vamos diminuir os poderes do Presidente da República, porque o excesso de poderes é negativo para o país. Nós vamos querer um tribunal eleitoral, porque esta CNE não serve à democracia, é um comitê de especialidade. Foram questões dos nossos debates a vários níveis. E portanto, citei apenas aqui alguns aspectos. Nós somos favoráveis à necessidade de se mexer na Constituição. E para quê? Para melhorá-la naquilo que diz respeito a ir de encontro a um melhor país
há uma maior proximidade entre as instituições, o seu funcionamento, a sua eficácia e o serviço ao cidadão. E, portanto, sobre estes aspectos, nós também ainda não fomos contactados. Portanto, agora vou-lhe dar a resposta formal. Estamos à espera. Se nos convidarem para irmos mexer na Constituição, nós vamos, na altura, poder avaliar, porque nós próprios andamos a fazer uma campanha eleitoral a pedir uma revisão da Constituição. Os temas não eram esses. Nós estamos completamente a pensar que a reforma do Estado, e dentro da reforma do Estado é que tem a revisão da Constituição, a reforma do Estado é ultra urgente. Nós não temos nenhuma condição de fazer de Angola um país moderno, competitivo, se nós não fizermos essa reforma. Não temos nenhuma hipótese, tudo o resto são balelas, são histórias para contar. Aparentemente, e, portanto, a questão concreta aparentemente é que a questão da revisão não é propriamente um ponto divergente. O que se coloca agora, aqui é o está tema claramente, da revisão. É o tema da revisão. Não, os senhores agarraram no tema que interessa ao regime. Não é este tema que interessa ao UNITA. Mas as pessoas angolanas esperam porque há alguma ansiedade. Este tema levantou alguma ansiedade. Portanto, estou-lhe a responder também de forma muito concreta. A pergunta que eu faço é se... nós temos uma Constituição hoje que proíbe terceiros mandatos de forma objetiva, definitiva, total. E nós temos um posicionamento democrático nestas questões todas. Portanto, não sei se alguém aqui pensa possível fazer-se uma auscultação. Os referendos ainda são proibidos. É uma pena. É uma pena porque este é um bom tema para se ter a possibilidade de se fazer um referendo. E eu garanto-lhe que se fizerem um referendo a este país, 99,9% dos angolanos vão recusar o terceiro mandato. Vamos pôr as coisas aos candidatos. Estou-lhe a responder, já estou-lhe a dar uma opinião. A UNITA tem condições materiais para inviabilizar a revisão da Constituição nos termos que estão a ser especulados. Tem, sem dúvida. A pergunta que eu faço é, caso, eu sei que não me vai responder necessariamente de acordo com a expectativa da minha pergunta, mas caso essa questão se venha a colocar, até porque estou a colocá-la porque reflete uma ansiedade generalizada, caso essa questão se venha a colocar, qual deverá ser o procedimento concreto da UNITA? Quer que eu impeça que me venham convidar para fazer a revisão da Constituição com a minha resposta? Eu gostaria que o MPLA me convidasse para uma revisão da Constituição. Admitiria a possibilidade... Há analistas que dizem, até entre os vários cenários que vão admitindo, uma vez que a Constituição não o permite, eventuais acordos entre o MPLA e a UNITA que viabilizasse nomeadamente este tema. É o que eu vou a dizer. Nós fizemos uma campanha em que apelamos à revisão da Constituição e os angolanos conhecem os termos em que nós apelamos. E, portanto, venha lá essa disponibilidade do MPLA a abrir de novo a um período de análise. E nós vamos, de certeza absoluta, ter um posicionamento que vai de encontro ao interesse dos angolanos. Não tenha nenhuma dúvida. O resto não se trata nestes debates. Mas concordaria... Eu vou ficar à espera que este convite surja. Mas concordaria pelo menos que, caso houvesse alguma intenção nesse sentido, uma possível extensão de mandatos representaria uma espécie de um retrocesso democrático? Eu acabei de lhe afirmar que se houvesse um instituto do referendo, os angolanos não eram favoráveis a esta extensão, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu falei aqui há bocado sobre as condições materiais que a UNITA tem, evidentemente, para travar uma revisão da Constituição, no sentido a que eu estou a colocar, porque de resto, aquilo que nós vemos em termos de debate na sociedade... Vou brincar um bocadinho com o senhor jornalista. Permita-me só terminar a questão. Vai fazer a pergunta daquilo que eu ia afirmar. O que ele estava a dizer. A ansiedade que se vê a nível da sociedade não tem que ver necessariamente com a questão da revisão. Penso que é uma ideia mais ou menos consensual de que a revisão tem de ocorrer mais ou menos dos termos que referiu. Mas aqui é uma ansiedade muito específica que se levanta. E uma das especulações, porque nós também falamos nisso com base no mundo que nós vamos lendo, fala-se da possibilidade de eventualmente, este poder material que a UNITA tem para vetar uma possível revisão, no tal sentido, venha a ser quebrado com possíveis aliciamentos, com possíveis... Foi fazer a pergunta que eu pensava que ia fazer. Com possível corrupção, porque temos aí os chamados independentes. O uso dos dinheiros públicos para a compra de personalidade, que é uma prática. Infelizmente. Tem receio que isso possa acontecer? Não, eu não tenho receio, mas é uma prática deste regime. Portanto, não há aqui novidade nenhuma. Coitados dos jovens, não têm
culpa nenhuma, já foram muitas vítimas, principalmente jovens, mas também alguns adultos distraídos, ou alguns adultos, enfim, com problemas existenciais. O regime criou instituições, algumas agregadas a áreas que não são recomendáveis, a fazer estes trabalhos. Isto destruiu muita gente. Há muito homem que perdeu credibilidade por ter caído nestas compras de personalidade. Muito jovem que enfim, tinha umas mansões para vender e, portanto, eu estou aqui a brincar um bocadinho durante o período da pré-campanha, coitados destes jovens, usados em função de busca de tentativas de passar imagens de instabilidade para a UNITA, e foram para conferências, tudo foi pago. Os deputados estão conscientes daquilo que se tem falado, daquilo que se tem escrito, e eu tenho a condição de poder partilhar que tem muito especialista, analista, com maturidade, que nos procura com este tipo de alertas desde a primeira hora. Portanto, estou-lhe a partilhar aqui esta preocupação da sociedade. É comum ser abordado no sentido, cuidado, porque o regime tem hoje mais dinheiro acumulado, o diferencial do petróleo dá-lhe mais capacidade financeira de meter a mão no saco azul e, portanto, há mesmo já um programa para a compra de deputados, já tem um valor fixo de X em milhões de dólares. Eu penso que cada deputado é um cidadão consciente, com maturidade, e eu estou convencido que cada um deve agir em consciência para que o cidadão eleitor reforce a sua confiança direcionada a este espaço do voto. E porque veio também, portanto, para dizer aquilo que sentiu em 2022, mas sente que tem confiança suficiente nestes deputados. Eu falo particularmente, e deixa-me que eu diga aqui o seguinte: nós, a coisa de algumas semanas, alguns meses, o deputado Francisco Viana, eu já vou aos precedentes, o deputado Francisco Viana apareceu a dizer que estava disponível para estabelecer pontes e que não havia de agir como uma espécie de um carneiro a cumprir com as ordens. Isso acendeu aí uma lanternazinha. Fez-vos uma entrevista a seguir. Uma lanternazinha a laranja, e que fez lembrar o tal precedente a que eu já me ia referir de 2006, em que nós tivemos o grupo dos 16 deputados, para estar recordado, que haviam votado contra a orientação de partido, abrindo uma crise política na UNITA. Faz parte da nossa trajetória histórica, que é preciso conhecê-la com rigor. O Chico Viana é um deputado da UNITA, cidadão irrequieto, como todos sabem. Eles dizem que são deputados, são deputados independentes pela lista, não se afirmam como deputados da UNITA. Eles não são membros da UNITA, portanto foram convidados dentro daquele espírito que eu aqui citei, e eu dizia também que tudo tem um sentido de risco, mas também tem um sentido de confiança. Nós, quando tomamos decisões, sabemos porque que as tomamos e fazemos-la com muita convicção e não há arrependimentos, a nenhum nível. Faria a mesma coisa hoje e portanto, o Chico Viana está bem onde está, estamos bem. É um cidadão com mente irrequieta. Sim, isso tem os seus lados de risco, tem os seus lados positivos, portanto, também nada de extraordinário. Nós estamos bem. Eu sei que ele depois foi sujeito. Sim, mas ele foi sujeito também a uma oportunidade que vocês consideram de uma entrevista em que acabou por nós infelizmente entrevistámos-lo após as declarações. Sim, mas ele já respondeu. Portanto, ele já respondeu, ele está bem, nada de extraordinário. Nós estamos calmos, muito calmos sobre essa matéria. Então não receia que o tal precedente dos eu lembro-me dos títulos na altura dos jornais, até porque na altura era chefe de redação de um jornal também independente, os 16 malditos, os 16 subordinados. Não suspeita que um cenário como este eventualmente se vai repetir num tema estruturante como é, por exemplo, a questão da revisão da Constituição? Em política há uma avenida aberta, meu amigo, e eu estou a brincar, estou aqui a rir consigo. Eu penso que há um ganho de consciência generalizada hoje. Mas a política é sempre a política, e portanto nós temos os nossos programas atualizados, e vamos vamos procurar cumpri-los de forma rigorosa, sempre com o mesmo espírito de servir, sempre com o mesmo espírito de podermos contribuir. Eu devo lhe dizer, e aqui estou mais uma vez a vir para o mesmo debate, as eleições ocorreram, nós não reconhecemos os resultados da CNE,
decidimos participar nas instituições, estamos a correr, e eu, em determinada altura, fui ao Palácio. Aquilo também mereceu muita crítica de muita gente, porque não me queriam ver lá, porque criticou uma boa parte, outros acharam que foi muito positivo. Portanto, nós estamos sujeitos a uma sociedade plural, que hoje tem um instrumento tremendo, que são as redes sociais. Em cada perfil de Facebook só tem um treinador de bancada. E, portanto, nós temos que gerir esta realidade também com alguma tranquilidade, mas também reconhecendo que os tempos são específicos, com níveis também de exposição muito próprios. Mas a verdade é que esta iniciativa tomeia. E tomeia porquê? Porque em determinada altura olhei para o futuro e achei que era importante saber em que medida é que podíamos trabalhar juntos para construir uma melhor Angola. Porque este, de facto, é o propósito de qualquer partido que, não estando no governo, não deixa de ter uma visão concreta, específica, e o que é que nós podemos, eu continuo a questionar hoje, muitas vezes, em que é possível nós, hoje, enquanto cidadãos angolanos, enquanto deputados, acordarmos programas que sirvam ao angolano. O Biro Político veio para lá e, entretanto, chegou a fazer uma declaração a dizer que não estava disponível para trabalhar com... Ainda bem que me respondeu. Portanto, veja, este Biro Político não está pronto a respeitar o voto do cidadão. Está com esta declaração a excluir o sentido participativo dos cidadãos, o que é uma coisa inacreditável. Também nos está a dar a indicação que não tem cultura democrática. Não é possível fazer o que quer que seja sozinhos. Não é possível. O orgulhosamente sós é um desastre de quem não tem cultura democrática. E eu sou daqueles que não está muito cansado em persistir, em educar, em ser pedagógico. Eu penso que, muito provavelmente, dentro daquele Biro Político, a maior parte das pessoas que estão ali não concordam muito com isto. Mas nós temos também aqui um sentido de alinhar como os carneiros. Há muita gente com medo de assumir posições. Não se vai construir Angola sem uma complementaridade na pluralidade. Esta é uma questão muito séria. As pessoas todas têm a opção da cor que bem entenderem, e o arco-íris está lá a iluminar, a embelezar, não altera coisa alguma. Nós podemos muitíssimo bem sentar-nos na Assembleia e acordarmos interesses comuns sobre aspectos estratégicos do país. Qual é o melhor programa para se combater a pobreza, que é prioritária neste país? Eu garanto-lhe, ganho as eleições. Assumida a presidência da República, não imagina a inovação. Não imagina a Angola que nós teríamos. Não imagina a alteração ao status quo de hoje. Não íamos ter essa história. Não sento com o MPLA. Não tínhamos o assalto aos espaços de representatividade que os outros partidos adquirissem na Assembleia, que foi o que o MPLA fez. A UNITA, com 90 deputados hoje, está a receber do MPLA a indicação de que 90 é um número menor que 70. Na aritmética do MPLA, 90 vale menos que 70. E, portanto, aqui estão os problemas deste partido. Está imaturo. Não está a corresponder ao tempo de existência, de fundação, de governação, e não sabe como justificar as suas atitudes. Foi uma vergonha aquilo que foi feito na Assembleia, em que na eleição da mesa da Assembleia assaltaram os lugares todos decididos no partido. Pensam que a Assembleia Nacional é uma instituição partidária. Escolheram tudo, como bem entenderam, e deixaram tudo o que não queriam para os outros. Portanto, esta é uma realidade que o cidadão deve saber, deve conhecer. Não há maturidade aqui a este nível. E é bom que o Tribunal Constitucional não demore a responder. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional tem este assunto sobre a mesa. Nós temos o regimento da Assembleia, que define a metodologia e as normas de eleição para a mesa da Assembleia, e em 1992, com 70 deputados, nós tivemos direito ao vice-presidente da Assembleia. Com 90, 20 anos depois, não temos direito. Significa que a governação atual é mais intolerante do que aquela acabada de sair da guerra. Portanto, isto são indicadores que deviam fazer refletir, principalmente os mais velhos. A minha pergunta é assim, mas os mais velhos acabaram? Já não existem ali mais velhos de bom senso, que deem bons conselhos. O caminho institucional que se refere, o Tribunal vai pronunciar, estamos à espera que o Tribunal mas esse mesmo Tribunal que... Estou sempre à espera que haja Mas é o coragem. mesmo Tribunal que aparentemente lhe dá sempre respostas contrárias àquela que espera, mesmo quando argumenta
razão. Em determinado mas momento, a insistir que... determinado momento legalizou o Congresso, em determinado momento inscreveu as questões para que se realizassem as eleições, depois fez recuos, não fiscalizou como devia, de forma aceita, enfim, mas eu continuo a acreditar nos homens e eu estou a cumprir o meu papel. Esta é a minha responsabilidade. E a minha responsabilidade é apelar a que as instituições respeitem a Constituição, as leis, e vão de encontro à defesa do interesse do cidadão. E, portanto, nós estamos a ser muito penalizados, porque até em termos legais, a Assembleia está a funcionar sem mesa. Portanto, repare este pormenor. Nós temos neste momento na mesa da Assembleia apenas o MPLA, numa decisão que foi tomada lá no partido, e onde no ato de votação houve um abandono de sala porque houve um assalto à instituição da Assembleia por parte do MPLA. É importante que as nossas instituições nos ajudem a dirimir este tipo de excessos, a limitar os apetites partidários, a fazer mais Angola, a permitir-nos trabalhar juntos, e sejam bem-vindas todas aquelas iniciativas que nos ponham a trabalhar juntos por Angola. São agora 18h32, ouvinte essencial que nos acompanha a esta hora. Mais uma vez, seja bem-vindo a este espaço. Temos aqui hoje como entrevistado o engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Estamos na frequência 96.1, a Rádio Essencial. Nós já vamos sair deste tema, mas antes uma última questão, eu insisto nisso. Há bocado referiu que a política é uma via aberta, usando aqui a sua própria expressão. Está a querer dizer que admite a hipótese de existirem cavalos de Troia, particularmente entre os independentes dentro da UNITA? Está a admitir essa hipótese? Nós trabalhamos, fomos nós que propusemos a estratégia de trabalhar com os independentes. Quem propõe estas estratégias está claramente apostado numa via de construção comum. Portanto, está à margem completa dessa questão. Mas também tem maturidade suficiente para dizer que essas questões, se os homens não estiverem devidamente alinhados aos valores, também têm a liberdade. Aqui só está quem quer. Portanto, é uma questão importante. Tá? É só membro de um partido quem decide ser membro. E deixa de ser membro no dia que decidir deixar de ser membro. Não é um pecado. Portanto, veja este pormenor. Tá? Já no âmbito da Assembleia tem vínculos em relação ao cidadão eleitor. E, portanto, meramente teórico, eu penso que lhe dei a resposta que queria. A FPU claramente continua a existir. Estou a fazer uma pergunta, aparentemente, que não devia fazer, estamos mas a bem. FPU continua a existir. Estamos bem e vamos continuar. Vai continuar até às próximas eleições? Vamos continuar já até está onde decidido. for possível. Não, estamos bem, sem dúvida alguma. Hoje estamos com uma parceria na Assembleia, temos um compromisso pelo menos até o fim do ciclo legislativo. Hoje, sob a bandeira da UNITA, nós temos a UNITA, o Prajá, o Bloco e alguns membros da sociedade civil. É este ciclo. Portanto, o ciclo está, o comprometimento perante o cidadão eleitor. Para este ciclo. E, portanto, enquanto responsáveis que somos, pelo menos neste espaço, há este comprometimento. Portanto, o que me está a dizer é que não há ainda, digamos, negociações no sentido de esta plataforma voltar a aparecer no próximo embate eleitoral. Até 2050, é muito cedo. 2027. O próximo embate eleitoral é 2027. Pelo menos até o fim deste ciclo estamos juntos. Portanto, nesta não matéria. Há compromissos ainda para o próximo. Vou-lhe dizer coisas sérias. Nós fizemos uma campanha muito bonita, muito forte. Se houve um propósito para formatar a Frente Patriótica, depois esse propósito ficou reforçado por laços muito bons de convivência, de experiências muito ricas. Nós fizemos uma campanha de estrada. Foi uma campanha dura, não é fácil viajar país sem estradas em condições, sujeito às intolerâncias de fecha as bombas de combustível, fecha os hotéis, fecha o restaurante porque é do membro do Biro Político, é do membro do Comitê Central. Veja lá o exemplo que vem deste partido que está não sei quantos anos no poder. Está a precisar de ir para fora do poder. Está intolerante. Mas isto aproximou-nos mais. Isto hoje criou laços de amizade ainda mais fortalecida. Isto trouxe-nos responsabilidade perante o cidadão acrescidas. Porquê? Porque nós não tínhamos dinheiro para fazer transporte das pessoas para os nossos comícios. Nós tivemos comícios brutais, enchentes impressionantes, com alegria genuína, com muita juventude, com muita mamã feliz da vida. Mas aconteceram também outras coisas muito engraçadas. Quem encontrar comício do MPLA com camisolas do seu candidato e a fazer-nos o 3, apoiar-nos e compartilhar
e o que nos deu indicadores do que é que ia acontecer depois no dia da eleição. Isto aconteceu muitas vezes Quando mesmo. fez a avaliação então o que é que se passa? O que se passa é que a campanha aproximou-nos mais. A campanha valorizou os conteúdos do programa que nós tínhamos e hoje encontramos em cada um dos líderes que estão ali uma vontade reforçada do trabalho conjunto. Mas não aproximou o suficiente para uma espécie ainda que uma declaração de compromisso para o próximo ciclo? Não há necessidade. Nós estamos juntos. Sim, estão juntos, já referiu, estão juntos. E, portanto, este ciclo é o que nós estamos a viver e, portanto, não há necessidade. Estamos bem. O próximo ciclo que fica para mais tarde, não é? Não, temos tempo. Temos tempo, não há necessidade. Quando fizeram os balanços internos, obviamente, dos resultados eleitorais, para além dos aspectos exógenos que já referiu, que não... pelo que eu percebo, não dependeria da UNITA. Não só exógenos. Internamente, sim, eu refiro, para além dos aspectos exógenos, é o que eu estou a dizer... avaliação interna, fraquezas internas. Em algum momento a sua liderança chegou a ser colocada em causa como um eventual fator de fracasso? Os jornais tinham escrito. Olha, nós temos estado a fazer uma gestão do partido com alguma tranquilidade. Eu penso que nós conseguimos passar para a sociedade uma clara postura, forma de estar calma, propositiva, muito tranquila, e não tenho problemas. Eu tenho uma direção completamente estável. E tenho o quê? Tenho aquilo que Angola tem, as consequências do Estado partidário, que continua a ter, o facto de termos instituições, principalmente do aparelho da justiça, dependentes do poder político. Esta é uma preocupação muito grande. Se eu olho para a arrumação do Estado, a mim me preocupa imenso o facto de nós termos no âmbito daquilo que é órgãos de soberania a não complementaridade, e aqui o discurso é muito sério. Nós não temos a devida independência e complementaridade dos órgãos de soberania entre eles. Nós temos uma justiça que não é livre a muitos níveis, que está a fazer esforços, muitos esforços, e hoje notam-se os esforços no âmbito das várias classes, pelo modo como estas classes têm vindo a público dar a indicação do que se vai passando entre elas. Há uma enorme agitação social e política, pelo que vai acompanhando. Há um ativismo grande por parte das profissões. Enfim, estas greves, estes protestos são sinais de maturidade a vários níveis. Mas também o lado da economia nos preocupa muito. Falamos por etapas, mas também o mercado está sujeito às ordens políticas. Nós não temos uma liberalização da economia, infelizmente, e este é um dos danos enormes do Partido-Estado que nós temos. Nós temos monopólios, nós temos a contratação simplificada direcionada aos mesmos, permanentemente aos mesmos, e isto significa destruição do tecido económico. Nós não temos uma circulação livre do dinheiro como deveríamos, no sentido de termos um Estado que proporciona boas leis e que assume um papel meramente fiscalizador, onde temos institutos de check and balance a fiscalizar, não a intervir. E o que é que nós temos em Angola? Nós temos excesso do Estado Central em todas as dimensões da vida e das instituições, da vida das instituições. Nós precisávamos desesperadamente de ter menos Estado, muito menos Estado. Nós temos hoje uma proposta, não falamos disto, de divisão político-administrativa, que nos aparece claramente como uma obstrução à realização das autarquias locais. Em vez de termos ministros preocupados a cumprir com as promessas eleitorais, temos ministros a produzir programas surreais que definem claramente um desenho muito definido. Não é o cidadão que escolhe o seu governante, é o governante que está a limitar a organização administrativa para ser alterados os cenários de conjuntos de cidadãos. Estão a destruir o cenário dos círculos eleitorais com intencionalidade de benefício partidário. Está claro como a água. Portanto, não vamos ter, porque nós estamos no fim, eu tenho compromissos a seguir, e portanto... menos mais uns 5 minutos. Portanto, estou a falar de questões muito sérias. Portanto, nós continuamos a ter expressão do Estado partidário e também estamos a ajudar o cidadão a perceber que deve manter-se dinâmico, deve continuar envolvido, deve defender os seus interesses, e os seus interesses não estão a ser defendidos por quem está sentado na cadeira de poder. Quem está sentado na cadeira de poder, logo que as eleições terminaram, só está preocupado em ter a manutenção do poder a qualquer preço e a mostrar-se incompetente
competente para desenvolver Angola. Agora que falamos ainda no quadro da FPU, eu vou fazer essa pergunta porque também baseado naquilo que é, ou baseada a pergunta, naquilo que é aparentemente a expectativa, no quadro da FPU, a ideia que ficou, Sr. Engenheiro, era que aparentemente se esperava um pouco mais da UNITA com o discurso e da frente patriótica, do ponto de vista dos resultados. A verdade é que a UNITA declarou-se vencedora, mas também apresentou resultados muito significativos para o MPLA. Havia uma certa expectativa de que essa diferença pudesse ter sido um bocadinho maior a favor, obviamente, do movimento da alternância. Parece-lhe que terá faltado alguma coisa? Houve aqui algum... Eu estou a falar dos resultados apresentados pela UNITA, em que os números foram muito aproximados. Nós fomos apresentando os resultados consoante nós fomos tendo os resultados. E já lhe disse que nós optamos por apresentar factos e não especulações. E quando nós tivemos os resultados substantivos, os últimos, nós vemos sempre a público até a última divulgação. Portanto, uma questão de opção de credibilidade. A UNITA já conhece, grosso modo, os principais indicadores inscritos no próximo Orçamento Geral do Estado. Vai votar contra? É uma boa pergunta. É bom saber que a UNITA não recebeu o Orçamento Geral do Estado até hoje. Nem a UNITA, nem nenhum partido. É incrível lá. Este é um dado. Mas sabe que já foi aprovado a nível governo. Como sabe, nós não vivemos de faz de conta. As instituições têm círculos, fórmulas de funcionar. Foi entregue à Assembleia Nacional em cerimónia, com declarações públicas. Há timings de envio para os grupos parlamentares, formalmente, porque se me perguntar, o senhor tem o documento? Eu tenho o documento, mas também sei que se diz que o governo recolheu o documento que mandou para a Assembleia. E portanto, o que é que isto pode significar? Não sei. Portanto, em termos formais, o Orçamento Geral do Estado não foi distribuído aos partidos políticos. Isso quer dizer que não se pode pronunciar sobre... Significa que eu não me vou pronunciar sobre algo que não existe. Sobre os números... Portanto, está no site, mas o que é que me interessa que esteja no site se não foi distribuído formalmente, se ninguém o tem. E eu fui cuidadoso antes de entrar nesta entrevista, foi uma das perguntas que fiz antes de entrar. Já foi entregue? Portanto, com algum cuidado. O que é um absurdo, isto denota bem a maneira como se funciona em Angola. Nós acordamos terminar a entrevista às 18h50. Há bocado falava da questão das autarquias e muito recentemente nas atividades que teve dentro do partido referiu que a UNITA vai insistir no tema das autarquias, mas há bocado já dizia que o tema da divisão político-administrativa aparentemente vai cumprir. Mas de que vamos forma, cumprir com as nossas promessas. Eu quero ver o regime a ter a coragem de cumprir, porque quando eu participei na campanha, depois alguém me veio imitar. Eu prometi realização das autarquias e depois o candidato ao regime também prometeu. Eu subia para o carro, ia para aquele óculo do vidro e vinha para cima, e depois fiquei muito satisfeito que via que o candidato também fazia, embora com umas capinhas muito sofisticadas lá atrás. Eu estou agora a querer brincar um bocado, mas há promessas eleitorais da realização das autarquias e nós não vamos abrir mão. Mas as promessas vêm desde o ciclo passado. O caminho das autarquias e, portanto, eu espero que o MPLA tenha noção de quanto também foi punido por incumprimento da sua palavra. Mas lá vem o tal projeto político de divisão político-administrativa. Disse que, de certo modo, a ideia é viabilizar a concretização das eleições. Este projeto surge-nos, de facto, numa altura em que ninguém está a dizer queremos realizar autarquias. Temos 164 municípios. Ok, vamos partir com o que temos. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Não há dificuldade nenhuma. Aqui o problema é mesmo vontade política. E eu penso que o cidadão angolano, de cada dia que passa, vai-se apercebendo que, genuinamente, capacidade de governação, inclusão. A versão oficial diz que o processo não anula o outro. É possível conduzir os dois processos ao mesmo tempo. Por isso concorda? Então vamos realizar, vamos demonstrar que não é uma tentativa de obstar a realização do poder local. Mas como é que se pode retalhar o país? Como é que se pode estar a retalhar o país e ao mesmo tempo implementar autarquias? Como é que isso é possível? Essa é a grande questão. Pergunta a quem teve esta ideia extraordinária, criativa, quando não realizou nada,
vem multiplicar por 4, onde inclusive aparece-nos com um número superior à divisão administrativa de uma África do Sul, por exemplo, ou de outros espaços onde já existem autarquias há anos que não acabam mais. Portanto, são planos mirabolantes que estão muito claramente indiciadores dos seus objetivos. Retardar. Por conta apenas. de alguns comentários que fez, eu sou obrigado a fazer uma pergunta sobre que comparação é que faria, em termos muito genéricos, entre José Eduardo Santos e João Lourenço. Aquilo que lhe ocorrer em termos. Eu não faço comparações, eu fiz avaliações, tenho feito. Quando se procedeu à transição, eu pelo menos esperei que a nova governação fizesse melhor. Está a fazer pior. Fez pior, infelizmente. Que se fizesse pelo menos as reformas que não tinham sido feitas no anterior, único que a vários níveis. Vamos construir Angola comum. Eu, por exemplo, estou muito disponível ao diálogo. Apesar do assalto que se fez à verdade eleitoral, eu fui ao Palácio. E apesar dessas circunstâncias, eu fui desafiar o MPLA a uma construção comum de uma Angola comum. Não é o significado de queremos ir para o governo. Nós não queremos ir para governo nenhum. Nós queremos sim utilizar a nossa presença, a nossa força, na viabilização de programas que sirvam às comunidades. Não os retardar. Dar primazia àquelas que correspondem às urgentes necessidades de intervenção. Se eu fosse Presidente da República neste momento, eu tinha discutido no país todo os aspectos do combate à pobreza como uma prioridade que o meu caro não tem ideia. De que forma? Porquê? Porque as pessoas estão a morrer todos os dias. E não faz sentido protelar direito à vida num país como este. O fim da guerra em Cabinda é uma outra questão. Nós tínhamos garantidamente todas as condições de acabar com a guerra em Cabinda. Porquê? Por uma expressão de diálogo. E é assim, nunca me vieram dizer: meu amigo, preciso de ajuda, porquê que não posso ajudar? Se me pedirem, posso ajudar. E porquê que não? É pelo bem coletivo. É um bem para todos. E qual será o problema? Eu não sou daqueles que pensa que uma governação, por exemplo, da UNITA não pode bater a porta amanhã a alguém que seja do MPLA e vir trazer mais-valia para algumas circunstâncias. Porquê? Porque eu não penso partidariamente. Disse-o e repito, um dos maiores problemas que Angola tem é o partido-Estado. E este problema é consequência de quê? Da sobreposição de poderes entre o mesmo homem ser presidente de um partido político e ser presidente do país. Enquanto esta separação não ocorrer, dificilmente vão-se abater os muros dos interesses partidários. E isto tem danos enormes sobre a vida de meio mundo. Eu gostava de ser útil, eu sou Conselheiro da República e também é verdade, eu disse, eu não vou abrir mão de aconselhar, pressionar, aconselhar as reformas, para o trabalho comum, para a maior capacidade de diálogo. Porquê? Porque eu sei e sinto que esta é a expectativa de quem votou em nós. Não é outra. Sr. Engenheiro, vamos terminar essa com uma última questão. Eu lembro-me que há algum tempo, há coisa de 1 ou 2 anos, se tanto, uma declaração da UNITA em que mostrava algum receio, alguma desconfiança em relação ao sistema de saúde, em relação à segurança do sistema de saúde. Eu lembro-me de comentários, penso que foi na altura do Presidente da bancada parlamentar, a mostrar sobre os receios que membros, dirigentes da UNITA tinham de acorrer ao sistema de saúde nacional. Eu vou fazer essa pergunta só para perceber se este quadro está, já agora que disse que o país está pior do que foi no passado, se esses níveis de confiança relativamente a estas matérias estão mais estabilizados ou a percepção que eu tenho, ou a situação... A percepção que eu tenho é que aquilo que eram percepções da UNITA hoje tornaram-se percepções dos angolanos. Hoje tem muito angolano que tem esse medo, tem muito dirigente do MPLA que tem esse medo, o que é estranho. Aparentemente a natureza dos medos é diferente. Não é. A natureza é a mesma. Não tem confiança nas instituições. Não é na competência dos funcionários. É no excesso de participação dos vários elementos partidários, inclusive nos serviços de inteligência. Eu vi com muita tristeza as especulações que se criaram sobre a morte do general Camorteiro. Como o jornalista certamente acompanhou, houve inclusive altas entidades militares porem em causa que foi uma morte natural. E estas coisas não são boas para um país.
eu acompanhei a imprensa a noticiar que o Sr. General Suquiça ia ser chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, aqui há um tempo atrás. E o Sr. General Suquiça, pouco tempo depois, morreu. E especulou-se que foi envenenado. Eu ouvi por especulações que o General Camorteiro ia ser chefe de Estado-Maior. E o General Camorteiro morreu. Dizem, no dia imediatamente que recebeu os documentos. Isto é bom para Angola. E eu estou aqui a fazer uma reflexão de muita responsabilidade. Há muita gente hoje que não tem confiança nas instituições. Há muita gente hoje que, com estes factos acrescidos, acham mesmo que alguém deve deitar a mão e arrumar esta casa de forma adequada, porque não está a arrumá-la de forma adequada. Eu falei aqui de ataques a cidadãos, sevícias a cidadãos, brutalidades sobre cidadãos com o silêncio das instituições. Mas depois estas ocorrências são reais, estão aí no dia a dia, mas no silêncio absoluto das instituições. É preciso arrumarmos melhor a nossa casa, com mais confiança, com mais diálogo, com a credibilidade das instituições, com as reformas que nós precisamos de construir, a Angola comum que nós precisamos de ter, porque de facto essa é uma realidade. Não vale a pena fazermos aqui discursos falsos. Eu gostava de dizer que, chegado a este momento, que eu já sei que vai dizer que chegamos ao fim, estamos no dia 20 a 4 dias, 5 do Natal, e há uma semana e meia do fim de ano. Eu sou um homem propositivo. Vou apelar a que, pelo menos, o máximo de famílias possível possa comemorar este Natal, consciente de que vivemos circunstâncias de extrema pobreza, de muita exclusão, mas que haja solidariedade nas comunidades. Essa solidariedade que também, por etapas, nós fomos verificando que começa a desaparecer, que é um perigo. Que haja uma regeneração daquele ambiente que se viveu sempre nas comunidades, onde nunca há um filho de uma mãe que morre que não encontre o peito de outra mãe para o alimentar, de gente que não tenha uma segunda casa, que se perdeu a sua, o fim de um individualismo exacerbado que nós fomos ganhando nos últimos tempos, e que de facto me permita desejar um bom Natal em família, num ambiente de algum repouso, que nos permita também alguma reflexão, num ano que foi bastante duro, que, de acordo com as perguntas que me fez, gerou também algumas frustrações. Certamente estamos aqui a demonstrar que refizemos energias, estamos a olhar para o futuro, e espero que possamos ter um ano de 2023 com eleições autárquicas, que é o maior objetivo de serviço ao cidadão. A atual governação, se tiver a capacidade e a coragem de ser fiel às suas promessas e realizar as autarquias, vai fazer aquilo que o cidadão angolano mais quer que se faça. E nós vamos pressionar, sem dúvida nenhuma, para essa realização. Porque queremos mais Angola, mais dignidade. Temos um país de exceção, único, maravilhoso, mas que sofre demais. Engenheiro, aproveito a oportunidade também para lhe desejar Feliz Natal e próspero Ano Novo. Muito obrigado. Reiterados obrigados por ter aceitado mais uma vez partilhar aqui o seu tempo connosco, e esperamos contá-lo em próximas oportunidades. Muito obrigado. Ouvintes da Rádio Essencial, chegamos então ao fim do Essencial Entrevista.